e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Quem que estava com o Pai? Jesus foi manifestado. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão convosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. Glória a Deus. Amém? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Glórias a Deus. Deus é a luz. Amém? Fala que através de um corpo luminoso com a luz divina, Deus revela a si mesmo em perfeita santidade e majestade, como eterno Filho de Deus. Jesus existiu antes da sua manifestação no tempo, quando veio para a terra, que estava cheio de pecado e desordem, cheio de trevas e abismo, sem luz para a alma do homem por causa da desobediência. Isto é, a alma do homem se encontra hoje vazia, não é isso? Vagando nas trevas. E o sinônimo de trevas significa o mal, pois o homem está na escuridão do pecado, sem esperança, em desordem, sem forma, sem a presença de Deus. É isso, meu irmão, minha irmã. Quando Deus ele criou, aleluia, o universo, e o universo era sem forma e vazia, mas ele diz, haja luz. Da mesma forma, João testifica dessa luz que veio iluminar todo homem que está nas trevas, irmão. Então Jesus assumindo o que? A verdadeira humanidade, como nós falamos, e ao mesmo tempo divino, porque foi vivenciado por aqueles que o conheciam na carne, para andarem na luz. E nós hoje que somos bem-aventurados de andar com Jesus em espírito, por meio que, irmão? Por meio da fé, das obras, dos milagres, vivenciados e tocados no sentimento de cada um de nós. O próprio Senhor Jesus se fez conhecer no homem pela sua luz divina. Ele é o autor da vida por essência, tanto natural como sobrenatural, meu irmão. Tanto como Jesus disse, haja luz e houve luz sobre a terra, assim haja luz sobre a vida do homem espiritual. Há um paralelo. Amém? Estão compreendendo? Aleluia. Jesus é autor da vida, tanto natural como sobrenatural, a vida eterna que está junto ao Pai. Ele veio estabelecer o seu reino entre os homens, anunciando a pregação da palavra que é a luz. Portanto, temos que andar na luz, na luz da sua palavra, meu irmão. Amém? O verbo é eterno e a pessoa distinta do Pai. Glória, nós vimos aqui. É Deus, é vida, é Criador, é vida e luz que existe no mundo. E João Batista é o precursor que foi enviado para dar-lhe testemunho. O verbo é luz verdadeira, que já estava no mundo, mas o mundo e os seus não conheceram. Todos os que receberam tornaram-se filhos de Deus. Mas aqueles que não o reconheceram, meu irmão, minha irmã, Jesus é por isso, é a fonte de toda a vida natural e sobrenatural. Glórias a Deus. E não é só, mas é também princípio de luz na ordem natural, por meio da inteligência, e na ordem sobrenatural, por meio da luz, da fé e da glória. Entendeu? Por isso que Deus disse, haja luz no universo, e todas as coisas foram criadas. Vou repetir. Jesus é por isso a fonte de toda a vida natural. Deus é a luz. Jesus é a fonte de toda a vida natural e sobrenatural. E não é só, mas também é princípio de luz, o quê? Na ordem natural, por meio o quê? Da inteligência, e na ordem sobrenatural, por meio da luz, da fé e da glória.
Por que inteligência? Porque ele criou todas as coisas. Ele disse, haja luz e hoje luz, ele trouxe vida. E da ordem sobrenatural, por meio da luz. Quem é luz? Jesus. Por meio da fé e da sua glória, nós recebemos esta luz. A luz da inteligência, outra coisa a não ser uma manifestação da vida. É aquilo que nós falamos. Deus, ele manifestou a sua vida através da luz, da sua inteligência. E em Deus os conceitos de vida e luz sobrenatural. E em Deus, no próprio Deus, que tem a luz da inteligência, a qual ele criou todas as coisas. Assim também em Deus nós temos os conceitos da vida, da vida e da luz sobrenatural. Amém? Eu sou a luz do mundo, nós falamos isso. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus, a luz do mundo, que é toda a luz e fonte de luz que é a vida, e as trevas, isto é, os homens que seguem as máximas do mundo, na ignorância, no erro. Amém? E a luz que lhe é própria, brilha, dissipa nas trevas por meio de Jesus. A luz. Então, mediante a vinda, ele tornou-se a verdadeira luz para aqueles que creem em sentido geral, que ilumina a consciência humana. E dessa forma, toda a humanidade é responsável perante Deus, meu irmão, minha irmã. Amém? Se andarmos na luz, temos a vida de comunhão. E a vida é purificada do pecado, através do sangue do quê? De Jesus Cristo. E isso também envolve o nosso relacionamento uns com os outros. O que indica que uma caminhada na luz é vivida responsavelmente perante Deus e ao homem. Qualquer um que caminha na luz que Deus revelou não pode negar em reconhecer sua própria natureza pecadora. Amém? Então está aqui, irmão. Glórias a Deus. Está aqui. Então a luz é maior que as trevas, nós podemos ver. Amém? Luz dia, trevas noite. E o nosso mundo em que vivemos, a nossa vida, esse mundo que Deus criou, nós estamos terminando já. Esse mundo que Deus criou aqui, o universo, esse mundo em que vivemos, a nossa vida, ele é sem forma. E sem vazia, ela é desequilibrada, sem ordem, sem harmonia, sem beleza. A nossa vida é caótica, bagunçada, por causa das trevas, por causa do pecado, meu irmão. Por não estarmos sendo regidos, conduzidos pelas leis de Deus, isto é, a palavra de Deus, que é a luz, que é a vida. É isso que nós podemos entender. É como Deus recriou o universo, sem forma e vazia, sem beleza, sem harmonia, sem vida. E assim agora, irmão, há um paralelo. O próprio Senhor Jesus agora, ele vem para as nossas vidas. Amém? E esse desequilíbrio aqui, como a terra sem forma e vazia, em desordem, reflete não só na vida do homem, mas de toda a sua criação, de toda a sua natureza, por causa do pecado, ou seja, por causa da desobediência. Ah, mas por que você está falando isso? Porque nós vamos ver que não reflete só no homem. Olha lá em Romanos. Vamos lá em Romanos. Pensa que é só o homem que refletiu só no homem? Não, em toda a sua criação. Olha aqui em Romanos. A palavra de Deus, ela deixa bem clara. Aqui, Romanos 8:19. Olha. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal... Não, aqui 8:19. Perdão, 8:19. 8:19. Porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós,
que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, redenção do nosso corpo. Está aqui, irmão. Amém? Então não só afetou o homem, mas de toda a sua criação. E Deus ele quer, mas Deus agora ele quer mudar. Quer mudar como assim? Como aquela luz que ele diz que houve no mundo caótico, no mundo que havia sem ordem, que havia desequilíbrio, que havia trevas. Agora Jesus ele quer mudar. Deus ele quer mudar com o quê? Com o seu filho, com a sua luz, com a sua vida. Meu irmão, minha irmã. É isso que Deus ele traz para nós. Por isso que há um paralelo entre a sua criação e o homem. Entre a luz física com a luz sobrenatural. Glórias a Deus. Deus quer mudar a história da nossa vida. Assim como ele, no princípio, ele enviou o seu filho Jesus, transformando, mudando a história da nossa vida. Ele quer transformando nós que estamos nas trevas, no pecado, em luz. É uma criação cheia de graça e ordem, irmão. Quando ele recriou, assim ele quer recriar o homem. Naquele que não é nascido de novo, a desordem, irmão, a confusão, está vazio. Toda bondade, está vazio de toda bondade, pois está sem Deus. Nele há trevas, há escuridão em si mesmo. Essa é a natureza do homem pecaminoso. Olha aqui, Deus criou a terra, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas ele disse, haja luz. Quando ele disse, haja luz, pronto. Aí é o princípio de todas as coisas. Aí ele começou a colocar em ordem a terra, a sua criação, onde não onde não havia luz, a luz. A luz começou a dissipar as trevas. A luz começou a